Os salmos se caracterizam por ser um livro poético e um livro também de sabedoria. Mas, entre outras coisas, existem alguns salmos que são proféticos ou que têm porções proféticas. E o Salmo capítulo 2 é um capítulo que traz uma profecia poderosa sobre o Messias. E nós vamos falar sobre isso hoje. Salmo capítulo 2, o salmo que foi escrito pelo rei Davi e fala sobre o Messias de uma forma muito clara. Este salmo ele foi usado 18 vezes nos escritos do Novo Testamento, né? Paulo, Pedro citou esse salmo, episódios, trechos desse salmo, defendendo, né, que Jesus era o Messias que haveria de vir. Então vamos ver o que diz Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 para nós começarmos. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Nós observamos aqui uma revolta das nações, uma revolta dos reis. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E quando o salmista fala desta revolta, fala de pessoas que se levantam e se opõem contra tudo aquilo que se chama Deus, que se ensina Deus, contra o seu ungido. E aqui, profeticamente, ele está anunciando o Messias, embora tenha uma dupla referência, porque ele também poderia estar falando de si mesmo, mas nós entendemos sim que ele está falando de Jesus, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, esse texto ele é citado: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, e os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Até o levante de Herodes estava sob o controle de Deus. Mas o que nós entendemos aqui? Que os homens se revoltam contra a obra de Deus, Aquelas pessoas que não entendem, não compreendem e não querem se render ao Senhor, muitas vezes conspiram, se levantam, amotinam, fazem ajuntamento para combater a Deus, para combater o Evangelho, para se levantar muitas vezes contra a igreja, para declararem guerra contra o Senhor. É disso que o salmista está dizendo. E isso não se limita somente a Herodes, nós vemos isso nos nossos dias, muitas ideologias, muitas pessoas se levantando contra o Evangelho, se levantando contra Deus, declarando publicamente a não existência do Senhor. E a gente se pergunta, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai fazer nada? Mas o Salmo deixa claro que o Senhor está vendo, se movendo e agindo. Esses homens eles dizem o seguinte, olha o versículo 3: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então eles anunciam que a lei de Deus é uma lei pesada, que o Senhor pede é algo que subjuga o homem. Mas nós vamos ver a Bíblia dizendo, Pedro vai dizer que os mandamentos do Senhor eles não são penosos, e nós sabemos que não são, mas para quem quer viver uma vida desregrada, para quem quer viver uma vida sem limites, ele vai ser confrontado pelo Evangelho, porque o Evangelho confronta o pecado e não negocia o pecado. Jesus nunca negociou o pecado, e quando pregou uma mensagem dura e a multidão começou a se afastar, ele vira para os seus discípulos em João capítulo 6 e diz para eles o seguinte: vocês também não vão querer ir? Porque a mensagem não vai mudar porque vocês estão me abandonando. Nosso Deus é um Deus reto, nosso Deus é um Deus de decretos retos, nosso Deus é um Deus de palavra reta, e a mensagem da Bíblia não muda. Então os homens que querem viver deliberadamente no pecado, numa vida de libertinagem, que não aceita essa mensagem, eles dizem: vamos quebrar essas correntes, vamos quebrar esse peso que ele tem colocado sobre nós. E como Deus reage a isso? Olha o versículo
o versículo de número 4: do seu trono nos céus, o Senhor se põe a rir e caçoa deles. E a sua ira, né, e algumas versões vai dizer, a sua ira no seu tempo, ele vai os repreender e vai os aterrorizar no seu furor. Deus tem um tempo determinado para julgar essa situação. E nós não devemos olhar para isso como Asaf um dia olhou e disse: não virá a punição do ímpio. Eu vejo que o ímpio procede de maneira errada, não respeita a Deus e parece que Deus não faz nada. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus misericordioso que está com a mão estendida para aquele que se esquece dele também, e nós, como representantes dele, precisamos amar, pregar e levar esse evangelho a toda a criatura. Agora, a Bíblia também está dizendo que vai chegar o tempo em que tudo será julgado. Vai chegar o tempo em que o Senhor trará a juízo todas as obras, e cada um receberá conforme a sua conduta. Foi o próprio Jesus que disse isso. E o Salmo segue dizendo o seguinte: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto está falando de Jesus Cristo, conforme diz Atos capítulo 13, versículo 33. O Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. E é um rei que está estabelecido por Deus e por decreto de Deus. E Deus, para estabelecer um decreto, ele não precisa tomar conselho com ninguém. Os decretos de Deus não vão à votação como as nossas decisões. Os decretos de Deus, eles são sábios e são irrevogáveis. E ele já decretou que Jesus Cristo é o Rei. E diante deste Rei, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Vai chegar o tempo, vai chegar o dia. O Senhor é paciente, Ele é longânimo, Ele tem prazer na misericórdia, mas vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Feliz é aquele que faz isso hoje. Versículo 8, para este Filho, que é Jesus Cristo, ele diz: pede e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade, porque esse evangelho alcançará os ímpios. Nós fomos comprados, nós somos a herança de Jesus, que fomos comprados pelo seu precioso sangue, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, que ele comprou para si homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso que Deus está dizendo: as nações foram criadas por ele, tudo é dele, mas o homem, quando escravizado pelo pecado, assina um termo de propriedade para o pecado e para o inferno, e esse resgate é pago por Jesus na cruz. E uma vez pago, agora é a herança de Cristo. Aqueles que aceitaram, que entenderam que Jesus Cristo fez no Calvário e se renderam a Ele, essas pessoas são esta herança da qual diz o versículo 8. E no versículo 9 começa a falar sobre o estabelecimento desse reino. Tu quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Um cetro de ferro contra um vaso de barro. O que é que vai ficar inteiro? Um cetro de ferro se encontrando contra um vaso de barro. Deus está dizendo que esses reis, os homens que se opõem a Deus, que se levantam contra o Senhor, que falam contra Deus, eles são como um vaso de barro. E está chegando o dia em que o rei, que é este Filho, que é o Senhor que foi estabelecido, o Rei estabelecido no monte santo de Deus, que é Jesus Cristo, virá a essas nações com o seu cetro de ferro, e então o cetro de ferro vai se chocar com o vaso de barro, e esse vaso, por certo, será quebrado. No entanto, o Senhor convida, esse vaso de barro ao arrependimento. Mesmo esse homem, mesmo esses homens, mesmo esses reis, e quando nós falamos de rei, muitas vezes nós estamos falando não de uma pessoa que tem o poder e o império aos seus pés, mas a soberba, o orgulho de dizer: eu não preciso de Deus na minha vida. O Senhor convida para o arrependimento. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 2, no versículo 10 e 11: por isso, ó reis, sejam prudentes, para pensar um pouco no que você está fazendo, agindo como se Deus não existisse, se você não precisasse dele para nada. Pare e pense um pouco e aceitem a advertência. Aceite a advertência, ó autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor. Reconheça o Senhor no seu caminho.
Nós vemos na Bíblia alguns exemplos de homens que tinham poder e por isso zombaram de Deus, viraram suas costas para Deus. Nabucodonosor foi um deles, que quando os homens glorificaram, a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus. E no mesmo instante esse homem perdeu o seu raciocínio e começou a comer grama como um bicho. Senaqueribe zombou do povo de Deus e subiu contra eles. E o Senhor deu uma palavra, que aquele homem voltaria para sua casa e ele seria enganchado pelo nariz. E pelo mesmo caminho que ele veio contra o povo de Deus, ele voltaria para sua casa, mas como um animal arrastado. E isso aconteceu, e isso acontece com todos os que se levantam contra o Senhor, que se opõem contra o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é eterno, é inabalável, e tem um rei que venceu a morte na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que hoje não é aquele homem que tinha uma coroa de espinho na cabeça e nem que estava com seu corpo fragilizado, mas é um rei eterno. Os seus cabelos são brancos como a lã, os seus pés são como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua mão ele traz esse cetro de ferro que vai julgar todas as nações, e essas nações que se opõem a ele são como esse vaso de barro que a Bíblia diz em Salmo capítulo 2, mas o Senhor ainda dá a oportunidade do arrependimento, porque ainda não chegou o tempo, deste julgamento, mas ele se aproxima. E olha o que vai dizer no versículo 12, né? Se no versículo 11 ele fala, sejam prudentes, aceitem a advertência, adorem ao Senhor, reconheçam ao Senhor, ele diz, beije o filho, aceitem o filho, né? Acolham o filho, entendam que o filho foi enviado para resgate das suas almas, beije o filho, para que não chegue um tempo em que ele vai se irar, né? Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira. Beije o filho para que não experimente da sua ira, porque o nosso Deus não tem prazer na ira, mas o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo, com decretos estabelecidos que não serão revogados. Então, quando a justiça chega o seu momento de ser exercida, ele a faz, e ele a faz como um bom juiz. Neste momento ele está com os braços estendidos, com o seu amor, e ele é amor, né? Amor é o que emana dele. A Bíblia diz que o juízo de Deus é uma obra estranha para ele. Não é no juízo que ele tem prazer na misericórdia, mas é do seu caráter ser justo. E então vai chegar o tempo em que a sua ira vai manifestar. Mas enquanto há tempo, beije o filho, aceite o filho, se entregue para o filho. E ele termina dizendo assim, como são felizes. Se no capítulo 1 de Salmos começa dizendo, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem imita a conduta dos pecadores. Agora ele está dizendo aqui, no término do capítulo 2, que feliz é o homem que se refugia nele. Então eu tenho duas dicas aí para ser feliz, né? No capítulo 1 é não andar em conformidade com o mundo, e no capítulo 2 é me refugiar nele, porque nós vemos aqui no decorrer deste capítulo 2 que vão ter dois tipos de pessoas, né, no fim dos tempos, e é o fim que se aproxima: os que vão se refugiar dele e estão se refugiando dele hoje, e aqueles que se refugiam nele, que estão guardados nele. Se você está no primeiro grupo, aqueles que estão fugindo dele, muda hoje, muda a rota, faça uma conversão e comece a se refugiar nele, porque ele está com os braços abertos. Beije o filho, porque o filho veio para te encontrar, para te dar paz, para te dar sentido à vida, para resgatar a sua alma. Beije o filho, porque o rosto dele está disponível para o seu beijo. Beije o filho, porque o filho, ele tem paz para a sua alma, e se refugia nele, porque bem-aventurado, feliz é aquele que se refugia nele, e nele você vai encontrar refúgio, nele você vai encontrar descanso. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós falaremos sobre o Salmo capítulo 3.